E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Então, dando continuidade à nossa videoaula com relação à Guerra Fria, nossa última aula desse assunto, podemos observar aqui dois tipos de alianças. Um com relação aos Estados Unidos e outro com relação à União Soviética. Então, nós temos a OTAN, Pacto de Aliança Americana, Pacto de Varsóvia, União Soviética. Lembrando que OTAN é uma sigla com as iniciais do nome do acordo, ou seja, Organização do Tratado do Atlântico Norte, países capitalistas. No centro da bandeira nós temos a representação do OTAN, ou seja, os pontos cardeais, por conta da localização territorial dos países de apoio, ao redor dos países do sistema capitalista. Foi fundada no ano de 1949, tipo aliança militar, ou seja, o objetivo era militar, com a intenção de coordenar a defesa dos países membros com relação aos ataques de qualquer entidade de organização externa. Quando ele fala de organização externa, está se referindo a outros países que têm como objetivo dominar, explorar países do sistema capitalista. No caso, União Soviética e seus apoiadores. Do outro lado, o Pacto de Varsóvia está relacionado com apoio da União Soviética e seus membros. Foi fundada em 1955, também uma aliança militar com o objetivo de coordenar a defesa em caso de agressões militares, visando o leste europeu. Isso quer dizer que visando os ataques dos países capitalistas. E foi extinto em 1991, quando a União Soviética foi desintegrada, ou seja, o sistema socialista fracassou. A sua bandeira, ela tem uma representação no círculo que significa união da paz e do socialismo. Então, aqui nós temos dois pactos militares, OTAN, Estados Unidos, e Varsóvia, União Soviética. E além da questão militar, das alianças, dos pactos e dos acordos, também Estados Unidos e União Soviética tinham a questão armamentista, ou seja, eles queriam mostrar para o mundo a grande potência que eles eram, não só economicamente, não só socialmente, mas queriam mostrar o seu poder militar. E aqui podemos perceber que a primeira bomba atômica foi jogada em 1945, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, foram as bombas que os Estados Unidos jogou no Japão. A segunda bomba americana foi de hidrogênio, no ano de 52, com mais de 1000 vezes alcance com relação à bomba atômica, então se tornou mais potente. Já do lado da União Soviética, nós temos a primeira bomba atômica, que foi mencionada, jogada em 1949, e a bomba de hidrogênio em 1953. Você observa que nós temos aqui, de um lado, Estados Unidos realizando a ação contra União Soviética, que mostrava para os americanos e para os países capitalistas que ele também tinha força e poder para realizar a mesma ação ou até mesmo maior. Então, eles sempre mostraram que estão competitivos com relação a uma ação que o outro pode fazer. Então, essa corrida armamentista acabou se tornando um equilíbrio de terror pelo mundo, pois ambos os países tinham essa força e os seus aliados e os países inimigos começaram a temer, a ter aquela sensação de perda caso a Guerra Fria realmente viesse a se concretizar e os países entrassem em confronto diretamente. E aí você que pensa que ficou só em aliança militar,
em pacto econômico e em corrida armamentista, está muito enganado. Estados Unidos e União Soviética também se tornaram grandes competidores, dois países bem competitivos na questão espacial. Por exemplo, nós temos aqui com relação aos Estados Unidos da América, que nós temos como característica espacial. O presidente Kennedy, presidente americano, fez um pronunciamento convocando toda a nação americana para assistir o envio do homem à Lua, ou seja, eles iriam fazer uma corrida espacial. O que ele anunciou para a sua população? Que essa viagem do homem à Lua iria levá-lo e trazê-lo de volta a salvo até o fim da década. Isso quer dizer que a viagem foi em maio de 61 e chegou ao fim em julho de 69, mais uma vez. A viagem ocorreu em 61 e chegou ao fim em 69, com a nave Apollo 11. Em contrapartida, não ficando por trás, porque queria mostrar que tinha a mesma força, o mesmo poder, a União Soviética fez os seguintes lançamentos. Lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 57. A nave espacial Vostok 1, com o tripulante Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a fazer o voo orbital em torno da Terra, em 61. Olha só, ele deu a volta na Terra. Então, deu uma volta na nossa órbita. Olhando as datas, comparando as datas, quem fez o primeiro lançamento, quem teve as primeiras atitudes? Nós temos os soviéticos em 57, com Sputnik, e com Yuri Gagarin em 61. Aí os Estados Unidos deu o contragolpe, a viagem do homem à Lua em 61. Mas você pode perceber que ambos mostraram poder para uma corrida espacial. Mas, mediante todas essas ações de superpotência com relação ao espaço, tudo não ficou só realizado à nossa órbita. Na nossa Terra, ou seja, nos territórios, o conflito ainda estava bem presente. E aqui nós temos a questão do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental e Ocidental, ou seja, um país que foi dividido ao meio. Com a construção desse muro, que dividiu os países capitalistas e socialistas, o único país que teve seu território dividido ao meio foi a Alemanha. E por que isso ocorreu? Porque Hitler, que era aliado da União Soviética, ou seja, de Stalin, descumpriu uma aliança e invadiu os soviéticos. Por conta disso, a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial, junto com ela os Estados Unidos, que se tornaram aliados para destruir a Alemanha e terem a Alemanha para si. Após terminar a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética queriam a dominação do território, não entraram num consenso e ela acabou sendo dividida ao meio e sendo implantado os dois sistemas econômicos. Então, podemos observar aqui que em 1948, as três zonas unidas que controlavam a Alemanha Ocidental prosperaram devido ao Plano Marshall, ou seja, um plano econômico. Trabalhadores qualificados, intelectuais e muitos jovens fugiram da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ou seja, da Berlim Oriental para Berlim Ocidental, saindo do sistema socialista para um sistema capitalista. Por conta disso, em 48, o muro ainda não tinha sido construído. A Alemanha estava dividida, mas ainda não tinha a construção do muro. E aí, por conta disso, desse contraponto, em 61, uma barreira de arame farpado foi erguida entre Berlim Oriental e Ocidental,
e em poucos dias os trabalhadores começaram a cimentar com blocos de concreto, dividindo assim bairros e famílias, além de trabalhadores e empregadores, separando o lado livre do lado reprimido, o lado capitalista do lado socialista. E mais uma vez, por que a União Soviética fez isso? Para impedir que o capitalismo levasse todos aqueles do lado socialista com uma visão de encantamento, ou seja, que ele iria enriquecer melhor, que eles iriam ter uma melhor vida. Ao longo dos anos, o muro foi reconstruído 3 vezes, cada vez mais alto, mais forte e repressivo. Torres, guardas com metralhadoras e cães vigiavam essa fronteira. As zonas ficaram proibidas, com quilômetros de largura, e foram criadas por trás de paredes. Ninguém tinha permissão para entrar ou sair nas zonas. Quem tentasse escapar seria metralhado pelos guardas, ou seja, chegaria a ser assassinado. E o Muro de Berlim foi derrubado a partir de 1989, quando começou a se iniciar o fim da Guerra Fria, o fim do sistema socialista. Aqui na imagem podemos identificar os países que foram divididos após a União Soviética se desintegrar. Então, nós temos Rússia, que ficou com o maior território, e aí, como informação para vocês, esse território da Rússia, ele faz parte de 2 continentes, encontramos ele parte do território na Europa e parte do território na Ásia, mas como a sua maior proporção está na Ásia, a Rússia ela é considerada um país do território asiático, mas além dela, com relação aos outros de divisão do território, nós temos Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomequistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, formando assim 15 países. Então, após a desintegração da União Soviética, o território foi dividido e formou-se 15 países. E para concluir o nosso assunto sobre a Guerra Fria, nós temos o exercício de fixação. Como ele vai ocorrer? Vocês deverão copiar as questões no caderno e responder. Os alunos que são da aula presencial, eu vou fazer a correção na sala de aula. Os alunos que são das aulas online deverão enviar foto no Class. Então, a nossa primeira questão fala o seguinte: quais os países que lideraram a guerra? Que guerra? A Fria. Então, ele quer saber quais são os 2 países que fizeram parte desse processo da Guerra Fria. Segunda, quais são as 6 maiores estratégias da Guerra Fria? Quais foram as 6 estratégias colocadas em prática entre esses 2 países? Terceira, vocês vão observar as características abaixo e vão dizer a qual cada uma pertence, se aos Estados Unidos ou à União Soviética. Quarta, com base na doutrina do Plano Marshall e na doutrina Truman, vocês vão me dizer a qual característica elas estão relacionadas. O item A fala sobre ajuda econômica para os países da Europa. Então, você vai dizer se foi o Plano Marshall ou a doutrina Truman. E no item B, nós temos uma política de apoio dos Estados Unidos aos países para seu restabelecimento. Plano Marshall ou doutrina Truman. Quinta questão. Quais as 2 alianças militares que caracterizaram apoio aos países da Guerra Fria? Eu quero saber o nome das 2 alianças que tinham o apoio de países capitalistas e de países socialistas, para que esse apoio fosse dado aos Estados Unidos e à União Soviética. Sexta, explique as 2 alianças militares que caracterizam a Guerra Fria, ou seja, qual o objetivo dessas alianças que vocês mencionaram na quinta questão? Qual era o objetivo delas? O que elas tinham que colocar em prática? Então, essa é a nossa atividade. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do assunto, que tenham compreendido.
vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau!